Estamos no terceiro vídeo de apresentação do curso de extensão em Psicoterapia Junguiana, Métodos e Técnicas para a Prática Clínica. Já tivemos o vídeo 1, que falou sobre o desenvolvimento da psique desde o nascimento. Já tivemos o vídeo 2, que explica como vai ser o módulo 2 desse curso, através da identificação e reconhecimento do trauma psíquico e dos seus impactos. E agora nós vamos falar do módulo 3 desse curso de extensão. No módulo 3 do curso de extensão, nós vamos trabalhar a escuta propriamente dita, porque nós já falamos sobre essa dinâmica psíquica, do desenvolvimento do eixo ego-self, já falamos da estrutura egóica, do quanto isso é importante para a individuação, e falamos também da dinâmica do trauma, né? Esses são os conteúdos que serão aprofundados dentro dos módulos 1 e 2. No módulo 3, vocês irão aprender, vão treinar a escuta de vocês para desenvolver uma escuta simbólica. Então, esse vai ser o nosso objetivo no módulo 3. Então, esse módulo ele foi pensado para que vocês possam desenvolver a escuta simbólica desse desenvolvimento da psique e dessas fases que vocês vão encontrar. A escuta, né? Como ouvir além das palavras? Como ouvir o nosso paciente, o que ele está contando do cotidiano dele, o conteúdo histórico dele de vida, como tirar dali esses elementos que identificam a dinâmica psíquica desse paciente, pois a escuta é o coração da psicoterapia. Se eu não escuto o que o paciente me traz em termos de dinâmica psíquica, eu não sei o que fazer. Mas aonde vem essa dinâmica psíquica? Ela vem no conteúdo da história dele, familiar, pessoal, das dificuldades. É ali que nós vamos aprender a escutar a manifestação da dinâmica psíquica em funcionamento. Então, o paciente ele fala de muitas formas. Ele fala com palavras e narrativas, que é a mais comum. Ele fala através do corpo e dos sintomas. Então, perceber os sintomas, perceber as manifestações corporais são importantes, e isso seja online ou no presencial. É claro que o online é mais restrito a essa tela do computador, mas é possível perceber. Ele fala também através de sonhos e imagens simbólicas, e ele também comunica com o silêncio. Quantas vezes eu já ouvi psicólogas me perguntarem o que fazer quando o paciente entra em silêncio? E o silêncio também é uma comunicação psíquica, e vocês vão desenvolver essa escuta. Então, escutar em profundidade é ouvir o conteúdo manifesto, perceber os sinais do inconsciente, distinguir entre o ego, um complexo, um self em trabalho, sustentar o campo simbólico da sessão. Então, é muito importante aprender a entender o que ele está falando dentro daquele conteúdo da vida. Ele está trazendo um ego fragilizado, um complexo ativo ou uma sombra? Ou ele está falando de uma persona? Porque eu preciso identificar isso para que eu possa saber aonde eu vou atuar. Porque nós atuamos na estrutura, não na vida da pessoa. Então, isso é muito importante, e isso faz com que vocês comecem a conectar teoria com a prática clínica. Então, situações clínicas frequentes. Quando o paciente fala muito, mas não se conecta. Que significado tem isso? Isso é um tipo de transferência. Mas se eu não conheço essa transferência, se eu não sei que as transferências estão presentes, eu não consigo identificar o que é. Então, eu preciso conhecer para reconhecê-la. Quando o silêncio pesa mais do que as palavras, o que isso significa? Quando o corpo fala através dos sintomas, quando a transferência domina a relação terapêutica, isso tudo são situações clínicas importantes, presentes e que estão comunicando sobre a dinâmica psíquica. Então, por exemplo, você vai desenvolver com isso uma escuta diferenciada. Você vai começar a perceber
as temáticas narradas sobre o cotidiano e as dificuldades encontradas pelo paciente estão ali embutidas, você vai começar a identificar na narrativa do paciente os aspectos individual, familiar, cultural e arquetípico, porque quando nós estamos tratando o paciente, ele está nesses três níveis: pessoal, familiar, cultural e arquetípico. Você vai começar a perceber qual é a grande temática que envolve a psique desse paciente, como é que está o funcionamento do eixo ego-self, vai começar a identificar as principais transferências e contra-transferências que acontecem, vai identificar as dissociações, vai identificar se há sequelas psíquicas do trauma, se há distúrbios do funcionamento do ego, se há distúrbios do funcionamento da sombra, se há distúrbios do funcionamento da persona, distúrbios do funcionamento da ânima e ânimos. Então, essas identificações são muito importantes. Ainda, nós vamos começar a perceber com mais clareza, a partir desse módulo 3, as desconexões com a emoção, as dificuldades nas relações, essas necessidades de parecer importantes da busca pela perfeição. Nós vamos começar a identificar isso acontecendo e saber sobre que dinâmica se trata, qual é a dinâmica psíquica, qual é a estrutura que está prejudicada e por isso ela vê e pensa dessa maneira. A desconexão consigo mesma, não saber quem distúrbios do ego, atuação defensiva, dissociações, pensamentos intrusivos, vivência idealizada, crise de ansiedade, a sensação de estar morto ou vazio por dentro, falsa empatia. Todos esses elementos que antes eram um mistério, agora eles vão começar a fazer sentido, porque vocês vão começar a fazer essa conexão da teoria com a prática. Como eu escuto, como eu desenvolvo a minha escuta simbólica. Então, qual é o objetivo do módulo 3 nesse curso de extensão? Você vai aprender a diferenciar o que é dito, que é o conteúdo, do que está em movimento na psique, que é o processo. Você vai reconhecer as grandes temáticas inconscientes que organizam a narrativa do paciente. Qual é a grande temática daquele paciente? Qual é a grande temática que movimenta todas as questões dele? Escutar e manejar complexos e transferências no campo analítico e utilizar também o seu corpo e os silêncios como formas de escuta clínica. Então, todo esse potencial clínico está disponível para você hoje, só que você ainda não sabe utilizá-lo. E você vai aprender a desenvolver essa escuta clínica. Esse é o objetivo principal do módulo 3, porque nós já vimos as estruturas mais importantes no módulo 1 e no módulo 2. Porque o restante do conteúdo são conteúdos que vocês já trazem, que vocês já conhecem, que é sobre o inconsciente, sobre o ego, sobre a sombra, sobre a persona. Esses elementos não serão trabalhados aqui, e sim a aplicabilidade deles. Então, qual é a contribuição para a formação de vocês como terapeutas ou como psicólogos junguianos, né? Esse módulo ele vai se somar ao caminho que nós já percorremos. No módulo 1, nós construímos a base da psique, vamos ter entendido como se dá o desenvolvimento da psique, a formação do eixo ego-self e as bases do desenvolvimento do ego, tão importantes para o processo de individuação. No módulo 2, nós vamos aprofundar o impacto do trauma e as suas defesas arquetípicas, para que nós possamos identificar isso em nossos pacientes. Se ele traz sequelas de trauma, impactos de trauma na nossa psique, isso não vai mais passar despercebido. E no módulo 3, nós vamos aprender essa escuta em profundidade. O corpo, os sonhos, os complexos, os silêncios, tudo isso vai ter uma maneira mais organizada para que vocês consigam fazer essa escuta simbólica. Né? O que mais que nós trazemos como contribuição para a sua formação? Juntos, esses módulos vão fortalecer a sua presença analítica, te ajudando a sustentar o campo simbólico, a escutar o que não é dito, porque o paciente não vai contar para você que ele está com problema na sombra. Você que vai ter que identificar.
paciente não vai contar para você que ele tem uma dissociação causada por um trauma precoce. Você que vai precisar identificar. Então, escutar o que não é dito através dos silêncios, do corpo, dos símbolos, das manifestações, né, comportamentais desse paciente. E você vai começar a dar voz ao inconsciente para que ele possa se comunicar. E isso favorece o processo de individuação. Então, na nossa jornada aqui, até aqui, nós já vimos os 3 módulos iniciais desse curso de extensão. Esse curso de extensão tem 5 módulos principais, voltados todos para a identificação dessa escuta simbólica e para a prática clínica. Então, no módulo 1, exploramos a estrutura, no módulo 2, entramos no impacto do trauma, no módulo 3, aprenderemos a escutar os sinais do inconsciente. Agora surge uma nova necessidade. Como organizar tudo isso no consultório? Como registrar o que foi escutado de forma simbólica, sem perder a riqueza dos conteúdos psíquicos? Esse será o nosso módulo 4. Como organizar todos esses conhecimentos? Como organizar todas essas observações clínicas que me fizeram entender as questões do paciente? Então, nesse módulo 4, nós vamos ver o mapa mental psíquico. Como nós construímos isso? Nós poderíamos anotar num prontuário, num relatório psicológico, mas isso a gente já faz e não adianta, assim, para o nosso raciocínio clínico. Então, nós vamos trabalhar com um mapa mental para fazer o levantamento, para ajudar vocês a fazer o levantamento e registrar o que você está observando sobre a dinâmica psíquica, sobre o ego, sobre o self, sobre a sombra, sobre a persona, sobre os sonhos, sobre o complexo, sobre o tipo psicológico, tudo o que você está fazendo é esse levantamento. Então, esse será o nosso módulo 4. Então, no próximo vídeo, teremos um pouquinho sobre como será o módulo 4 no curso de extensão Métodos e Técnicas para a Prática Clínica com o certificado do MEC. Acho que eu ainda não tinha falado isso para vocês. Esse curso tem certificação do MEC. É reconhecido e vocês, ao final, terão uma certificação. Mas depois a gente vai falar disso mais um pouquinho. Então, até o vídeo 4. Te aguardo lá. Tchau, tchau.